dois profissionais que estão aqui com a gente. Eles vão se apresentar, vai falar qual é a profissão deles, um pouquinho também de como surgiu a vontade, né, de seguir essa profissão, as situações que vão acontecendo na profissão deles, situações boas, situações às vezes que são um pouco mais complicadas. E a gente queria que vocês, somente no final, né, da explanação deles, perguntar, bater um papo, pode ficar bem à vontade para vocês tirar as dúvidas, porque daqui a pouco, né, vocês já estão aí até entrando no mercado de trabalho e as dúvidas vão surgindo. Qual carreira eu vou seguir? Qual profissão eu vou escolher? Isso aí é normal acontecer, essa dúvida. E aí a gente procurou alguns profissionais renomados aqui em Colatina, profissionais de excelência, para estar passando um pouquinho para vocês. Tá bom? Vou convidar aqui o Johnny para poder falar um pouquinho com vocês. Pessoal, tudo bem? Boa tarde para vocês. Eu me chamo Johnny Rodrigues. Atualmente eu sou piloto de linha aérea. Vocês estão ouvindo bem? Eu sou meio exagerado do mic aqui, tá bem? Legal? Bom, eu sou piloto de linha aérea e eu moro em Colatina desde 2017. Agradecer o convite do professor hoje para a gente falar um pouco sobre a profissão de vocês. Eu acho que a gente pode objetivar essa conversa já falando dos dois caminhos que existem para que você queira se tornar piloto de avião ou helicóptero, se for o caso, né? Hoje no Brasil, você pode escolher por duas opções: o caminho civil e o caminho militar. No meu caso, eu tive a oportunidade de seguir pelo caminho civil, pela aviação civil. E falar um pouco primeiro sobre a aviação militar. O caminho, acho que é conhecido por vocês. Você, aos 17, já é interessante já ficar se preparando, sabe? E você vai fazer a sua inscrição nas Forças Armadas, né? Ou a AFA, a Academia da Força Aérea, ou a EPK, a Escola de Preparação para Talentos do Ar, e vai seguir pelo caminho militar. Vai de cada um o que a pessoa quer. Se o teu perfil é um perfil mais militar, mais essa coisa da preparação militar, do combate, do planejamento, você pode escolher. E eu acho importante vocês terem essa informação agora, porque é um momento. Vocês devem ter o 16, vai 17, isso aí, né, professor? 18, legal, ótimo. Então, já é interessante estar se preparando. Eu comecei um pouco tarde, comecei com 23, na aviação civil. Mas isso vai de cada um também. Você pode começar com 30, com 35, não importa. Então, pessoal, muito do que os oficiais da PRF falaram aqui, eu achei super válido, prestando atenção. Ele serve para essa profissão de piloto, sabe? Que é o quê? Eu vou dar um exemplo bem prático. Se você tem aquele perfil mais agressivo, que ultrapassa numa faixa contínua, que o sinal está amarelo, você já quer acelerar logo ou ultrapassar, esse não é um perfil muito adequado à aviação, sabe? Diferente muitas vezes, uma ou outra literatura, um outro filme base, a aviação é um comportamento mais cauteloso, mais disciplinado. Então, achei super válido os exemplos que eles apresentaram para a gente aqui sobre acidente, comportamento, o cuidado com álcool, com drogas, né? Lícitas e ilícitas. De repente, tem um cuidado maior, tem que ter cuidado com as duas, mas as drogas lícitas, elas são mais fáceis, né? Mais acessíveis. Então, é um cuidado inerente à profissão, para qualquer profissão tem que esse cuidado. E, gente, tentando objetivar mais nosso bate-papo, sobre a aviação militar, né? A gente falou os passos, o início dos passos quais são, e para a aviação civil, o que eu posso dizer para vocês?
sabem se tem isso aqui no estado? Sim, não, menos. Tem uma e é um dos aeroclubes mais antigos do Brasil. É o quinto aeroclube fundado no Brasil. Fica em Vila Velha, na Barra do Jucu, foi onde eu me formei. Então, é hora de vocês tiverem curiosidade, dá uma pesquisada lá. É um aeroclube que foi fundado em 1939, pós-término da Segunda Guerra, né? Então, assim, uma história bacana, que formam pilotos desde essa época. Então, vários dos ex-alunos de lá já foram comandantes da extinta Vale, né? Gol, Azul, TAM, que agora é Latam, e fora os que tiveram sucesso na aviação geral, executiva, né? Eu até queria falar um pouco sobre isso, porque às vezes a gente entende que o cara é piloto, vai embora na Latam, vai embora na Azul. Mas vocês sabem que existem outros caminhos, né? Outros leques da aviação, que pode ser aviação agrícola, aviação geral ou executiva, é a que eu trabalho hoje, né? Então, vamos falar todos para a gente não esquecer nenhum. A aviação comercial, a gente conhece, é a maior, né? E tem a aviação de táxi aéreo também, que é um transporte aéreo regular. Normalmente, as aeronaves mais com menor capacidade, né? Para menos passageiros, até 19, né? Acima disso já tem que ser uma empresa de companhia aérea para transportar pessoas. E, então, vamos lá. Comercial, táxi aéreo, aviação agrícola, que é a mais, eu diria que é a mais radical de todas. Eu acho que eu posso usar essa palavra que não está errada, não. É uma aviação de jogar pesticidas, né, defensivos agrícolas. Então, é um voo baixo, é um voo que tem um risco considerado. E é até interessante tocar nesse assunto, porque a gente não tem um estudo enquanto tem uma palavra que é menos agressiva que pesticida. Se vocês me ajudarem, me lembro essa palavra aí. A gente não tem um estudo de como esses defensivos afetam a saúde do piloto. Então ele está ali aplicando, ele é obrigado a usar uma máscara, né? E ele tem, às vezes não tem rádio, às vezes não tem. Então, até hoje não tem. A gente tem estudos sobre muitas coisas, mas sobre se prejudica, não prejudica, se pode causar algum retardo de pensamento. Inclusive, eu tenho um amigo que ele sofreu um acidente fatal fazendo esse tipo de trabalho, e a gente fica meio sem saber, fala, poxa, será que não pode ter sido um pouco do torpor desse resíduo que pode ter atrapalhado, né, acrescentado alguma dificuldade a mais no voo, já é restrito, já é baixo, é rápido, ele tem que ter uma eficiência grande, que você precisa passar baixo. A expressão que eles usam, pessoal, é tiro. É como se fosse essa linha aqui, plotado no sistema, né? Ele precisa começar aqui, começar a lançar o produto ali, terminar aqui, sobe, faz uma reversão e volta e vai para outro tiro. Então, assim, tudo que envolve dinheiro, as pessoas querem ter muita eficiência, né? Então, o que acontece? Mas é um ramo de trabalho, a remuneração costuma ser alta, e o melhor cenário para quem tem esse interesse é trabalhar na soja. Porque a soja tem a safra, e normalmente onde tem soja não é uma geografia com relevo, tudo plano, então você consegue fazer a aplicação um pouco mais tranquilo e a remuneração é bem interessante. Então vamos lá, sem perder a linha. Comercial, táxi aéreo, agrícola, aviação geral, é para o trabalho hoje, e a instrução de voo também é uma coisa bacana, é você ensinar para outros pilotos a aprimorar as habilidades, aprenderem novos procedimentos, se adequarem a novas aeronaves. O interessante da aviação é que existe a carteira para monomotor, para multimotor e para jatos e turbohélices, digamos assim. Então, na maioria dos aviões de porte médio ou porte até leve, o piloto tem que ter uma carteira
carteira específica para aquele avião, sacou? Então, você, por exemplo, você pode voar na Gol e ser comandante de um 737. Só que para você voar um jato para algum artista, algum empresário, você precisa ter um curso para aquele jato. Ou seja, o piloto está o tempo inteiro aprendendo, está o tempo inteiro se ajustando, se aperfeiçoando e, como eu posso falar, tem que estar se modernizando também, porque os aviões evoluem muito rápido. Então, eu percebo que pilotos mais velhos que eu têm dificuldade na programação, que hoje em dia os aviões são muito modernos, você programa mais do que voa em si na mão. Já é uma dificuldade que, se vocês optarem por essa profissão, vocês não vão ter problema com isso, sabe? Porque vocês já são de geração que nasceram na tecnologia. Então, programar uma saída, um plano de voo, jogar isso para que o avião faça, vai ser uma mão com açúcar para a geração de vocês. Então, a gente está falando da formação civil e os leques da aviação. O professor até pediu para a gente utilizar um pouco os pontos positivos da profissão, pontos negativos. O que eu digo a vocês sobre pontos negativos, eu entendo que é relativo. Porque, exemplo, para mim, ficar longe da minha família já é um obstáculo. Eu já, antes eu era mais novo, eu não ligava muito, mas agora já é um obstáculo. Já que para vocês, por exemplo, vocês entram daqui 2, 3 anos como copiloto de uma grande linha aérea, para vocês morarem em São Paulo, beleza, para mim tá bom. Entendeu? Então, é até difícil para mim conseguir frisar pontos positivos, pontos negativos, porque eu acho que é relativo de cada um, sabe? E o ponto positivo é que você, para quem gosta de viajar, você fala, né? Tem a oportunidade de viajar. Por mais que a aviação inicial, o que é a aviação inicial? É o seu primeiro emprego, quando você vai ser piloto mulher. Você, às vezes, você não vai já entrar no emprego que você vai. Rio de Janeiro, Londres, toda semana. Você vai voar. Rio de Janeiro, São Paulo, BH, Curitiba. Você vai ter um conhecimento nacional, né, de voo mesmo. Você vai voar primeiro no Brasil. Tem gente que dá um pouco de sorte, né? Também tem a parte de dedicação, que já consegue de primeiro emprego já entrar numa Emirates, numa Etihad e voar internacional, né? Só que não é muito comum, mas comum é você, se conseguir uma oportunidade de trabalho, seja para piloto homem, piloto mulher ou comissário de voo, oportunidade dentro do país. Na aviação que eu trabalho hoje, a gente voa praticamente regional. São Paulo, Minas, Bahia, Nordeste, vez ou nunca, Curitiba, então é próximo. A gente não vai para a Latina, Argentina, a gente não faz voos internacionais porque a aeronave não é grande, né? Então, o que eu posso dizer sobre os prós e contras é isso, que é muito relativo. Pode ser que, para mim, é uma dificuldade ficar uma semana fora, para vocês assistirem direito e está tudo certo. Outra coisa, eu pontuei aqui algumas coisas importantes que a gente não pode deixar de falar. O que temos aqui? Falamos sobre a aviação militar, falamos sobre a civil, né? As vantagens e desvantagens, falamos um pouquinho sobre o leque da aviação. Agora eu percebi aqui que faltou citar uma coisa interessante. A respeito do leque da aviação, são aqueles ramos, né, que a aviação tem. Existe o SAI, que é o Serviço Aéreo Especializado. E é um pouco do que a PRF falou para nós aqui, que é o exemplo, uma operação de resgate. Esse piloto, ele tem que, lógico, ser piloto de avião, seja de avião ou seja de helicóptero, mas ele tem que ter uma especialização para aquele serviço. O transporte aeromédico também. Então, tem daqueles leques que nós citamos, instrução de voo, piloto agrícola, piloto comercial, existe esse serviço aéreo especializado. Existe um que a gente às vezes pouco conhece, que é o aerolevantamento. Exemplo, para essa obra da Eco 101 ser feita, um avião fez vários voos em um trajeto que pretendiam fazer a pista
uma sonda especial para fazer a leitura do terreno, o que é pedra, o que não é, o que é relevo, o que não é, o que é área de preservação, o que não é. Então, essas empresas de levantamento a gente nem conhece, mas vou muito também. Em Vitória tinham duas, agora só tem uma. Então, assim, o que eu quero tentar passar para vocês é as ramificações que existem da aviação, sabe? Tem a comercial, tem a aviação geral, a aviação de instrução, que é muito bacana também. E sobre profissão, sobre trabalho, eu acho que a gente pode comentar, professor, o seguinte: existem várias pesquisas que dizem que vai haver uma falta de pilotos no mundo em larga escala. Por um lado, eu acho esse assunto até legal. Oportunidade. Oportunidade, bacana. Por outro, eu acho até um pouco controverso. Sim. Porque, ao mesmo tempo que a demanda por transporte aéreo está aumentando, né? Aí, caso essa razão de crescimento continue, realmente vai faltar pilotos. E existe a tecnologia também. Se a gente pensar bem, antigamente para voar um avião com 200, 300 pessoas, precisavam de 3, 4 tripulantes. Hoje a gente precisa de 2. Será que daqui a 10 anos vai precisar de um só? Ou talvez nem vai precisar, talvez a tecnologia vai avançar tanto que vai chegar até avião que vai ser controlado por controle remoto ou pela torre, enfim. Cria essa expectativa aí. E depois o nosso outro convidado vai falar um pouquinho sobre essas tecnologias também. Eu acho isso muito bacana. Até que eu estava pensando que a gente podia conversar aqui, estava pensando o seguinte: antes a gente retrocedesse uma geração, a geração passada estivesse aqui e alguém lançasse a pergunta assim: quem tem medo de voar? Alguém não voaria? Medo de avião, medo de voar, alguém tem? Não, medo de altura, alguma coisa assim? Tem? Duas. Eu acho válida essa pergunta um pouco, mas de repente ela já está um pouco ultrapassada. Porque essa galera aqui eles já sabem qual é o transporte é seguro, qual que não é. Então, mas uma pergunta que eu acho que vai ser válida, já está sendo válida, é: quem voaria no avião sem piloto? Boa pergunta. Não é bacana? Quem voaria? Podemos levantar a mão? Quem voaria um avião sem piloto? Já voaria? Voaria, Thiago, confiando na tecnologia 100%. Se o Thiago falou da tecnologia, eu acredito. Eu já vou rever meus conceitos, porque vai haver resistência. Você, piloto, não voaria também. Eu acho que vai ser, por enquanto ainda é escolha, mas daqui a uns anos não vai ser a escolha, né? Tá bem, 5 então. Pode ou vai? Pode o avião? No avião? Tem banheiro no avião. Pode ser. Aí é isso, pessoal. Eu acho que esse ganchinho da tecnologia, acho que vale a gente pensar, vale a gente ler sobre isso na escolha de qualquer profissão, sabe? Porque acho que para nós vai ainda ter muito avião voando por tripulantes ali, né? Mas no futuro eu já não posso garantir. Porque se a gente pensar bem, a tecnologia ela já está presente não só no voo, ajudando o piloto, diminuindo, tirando tripulantes na cabine, mas ela está já no projeto do avião, ela já está garantindo o avião, ela está fazendo o avião, fabricando, revisando, controlando, monitorando. Então, assim, acho que vale o gancho, vai ser uma coisa interessante para a gente estar acompanhando. E é aquilo que a gente conversou antes. Se há menos de 15 anos atrás já assumiram 2 funções a bordo, né, no futuro tem grande chance de também ficar só um. Né? E se a gente pensar que hoje em dia vamos fazer um voo, vamos falar de um voo que vai São Paulo, Madrid. Vocês têm ideia do tempo de voo que o piloto está ali realmente comandando os comandos da aeronave? Tipo, eles vão, se vocês acham que ele decola, coloca o piloto automático, dá uma relaxada,
e só desliga lá para pousar. O que vocês acham? Oi? Só monitorando depois. Não, ele não fica relaxado, ele fica relaxado. Monitorando o tempo inteiro, exatamente. Só que eu tenho que limitar ali, quando o avião normalmente, vamos colocar 1 minuto e meio depois da decolagem, 1 minuto, menos de 1 minuto, e 2 minutos antes do pouso. É o tempo médio que ele pega o avião para voar na mão, para comandar a curva e tudo mais. E normalmente, nesses aviões comerciais, ele só está comandando em curva, subir e descer. O controle de velocidade já é automático. O controle de velocidade já é automático. Ele configura deixar aproximado de uns 138 nós. O avião não vai voar nem 139 nem 137. Transformando 138 nós em quilômetros por hora. Vai dar de 100 nós, dá 180 quilômetros. 180 quilômetros. Vai dar ali 211, 212. E o avião vai voar então na faixa de 200, 250 km por hora ou mais do que isso? Bem mais que isso. Bem mais que isso. Essa é a velocidade média, mínima para o pouso. No cruzeiro ele vai voar 500, 600, 700. Quando a gente fala velocidade de cruzeiro, é quando o avião está deslocando, tranquilo, de boa, monitorado por vocês. Então, assim, a minha abertura de parênteses para a tecnologia, na minha opinião, é por conta disso que hoje ela já está muito presente, sabe? Hoje tem pane que o avião resolve sozinho. Então, o freio, por exemplo, se o avião vai pousar numa pista curta, o piloto programa o avião para ele frear com determinado nível de frenagem. Se ele vai pousar no Santos Dumont, que é curta, ele coloca nível 3. Aí isso, o auto-break, o freio automático, ele entra sozinho, controla. Então, assim, aos pouquinhos ela vai ganhando a nossa confiança. Então, acho que isso é super bacana, a gente como show de bola. A gente agradece a Johnny, né? Uma salva de palmas. O Eduardo quer fazer uma pergunta. Vou abrir para o Eduardo perguntar. Daqui a pouco a gente vai com o nosso outro convidado, porque senão a gente vai ficar com um tempo muito estourado. Tá bom? Pera aí, Eduardo. No microfone aqui, ó. Fica melhor. Quem quiser ingressar nessa profissão, o programa de vista trabalha? Depende. Existe um regulamento da OMB 166. Ele trata de todas as diretrizes que são que podem impedir o candidato a fazer o voo, né? Mas normalmente o problema de vista que pode ser corrigido por lentes, seja óculos ou lente, o piloto pode voar. Contanto que ele tenha 2 óculos para garantir. Se ele tem um problema que pode ser corrigido por óculos, ele tem que ter 2. Pode, normal. Vários assim. Beleza. Obrigado de novo. Fica com a gente aqui para a gente ouvir nosso outro palestrante. E nas dúvidas, depois vocês podem ficar à vontade com o João. Vem cá, meu querido. Se apresente, conte um pouquinho da sua história, de como você chegou ali